Há um ano, para a pessoa em questão, subir escadas era uma verdadeira tortura, por vezes levando às lágrimas de dor insuportável. Ele não exagerava. Cada degrau era um teste genuíno, exigindo um esforço colossal. Seus joelhos rangiam, as pernas tremiam de tensão, e o simples ato de levantar o pé era um amargo lembrete de quão distante estava da pessoa ativa que um dia foi. No entanto, o pior aspecto dessa condição não era tanto o sofrimento físico, mas a profunda sensação de derrota e impotência. Ele precisava evitar escadas, subidas íngremes nas calçadas e até mesmo entrar em ônibus, pois havia perdido completamente a confiança em seu próprio corpo. Mas hoje, exatamente um ano depois, essa pessoa sobe escadas sem dificuldade, como se nunca tivesse enfrentado tais problemas. Ele faz isso sem medo, sem a menor dor e sem precisar parar a cada poucos passos para recuperar o fôlego. Qual é o segredo dessa transformação? Não foi resultado de uma cirurgia complexa, de um medicamento caro e muito menos de um milagre. A resposta se mostrou muito mais simples, acessível e, ao mesmo tempo, surpreendentemente poderosa. A ideia de 4 vitaminas pode parecer simplista para alguns, mas não é o caso. Foram exatamente essas 4 vitaminas, muitas vezes subestimadas, que ajudaram seu corpo a fazer o que ele considerava irremediavelmente perdido: recuperar-se, reduzir significativamente os processos inflamatórios, fortalecer o tecido muscular e regenerar estruturas danificadas. Esse processo não aconteceu instantaneamente, da noite para o dia, mas a cada semana que passava, mudanças notáveis eram sentidas. Seus movimentos tornaram-se mais fluidos, as articulações perderam a rigidez e, gradualmente, a confiança perdida em suas próprias capacidades retornou. Este não é um remédio mágico universal. O autor não busca prometer cura instantânea ou vender esperanças inatingíveis. Ele veio para contar, de forma honesta e detalhada, o que funcionou especificamente para ele. Se alguém está passando por sofrimentos semelhantes, merece saber que melhorias ainda são perfeitamente alcançáveis. A dor não precisa ser uma companheira constante na vida, e, por vezes, as soluções mais eficazes não residem nas coisas mais complexas, mas nas mais básicas e fundamentais. O autor pretende descrever em detalhes quais vitaminas ele tomou, como as combinou e por que tiveram um impacto tão significativo. Talvez essa informação seja útil para o leitor ou para alguém próximo a ele. Mas antes de aprofundar nos detalhes, o autor gostaria de entender um pouco melhor o público. Você já sentiu dor ao subir escadas? A dor nas articulações representa um daqueles inimigos traiçoeiros e silenciosos que se infiltram discretamente na vida das pessoas após os 60 anos. No início, ela parece insignificante, um leve desconforto no joelho ao tentar se levantar, um rangido quase imperceptível no quadril ao caminhar, uma sensação de rigidez nos tornozelos ao final do dia. Muitos tendem a encarar isso como uma parte inerente do processo de envelhecimento, algo que simplesmente precisa ser aceito e tolerado. No entanto, o que começa como um desconforto temporário tolerável, transforma-se gradualmente em uma barreira intransponível e constante. As articulações podem ser comparadas às dobradiças do nosso corpo e, como qualquer dobradiça mal lubrificada ou desgastada, elas começam a render, resistir ao movimento e causar dor. A cartilagem, aquele tecido único que protege os ossos e garante seu deslizamento suave e sem atrito, inevitavelmente começa a se deteriorar com o passar dos anos. Às vezes, esse processo é devido à predisposição genética, outras vezes, a excesso de peso, falta de atividade física ou má alimentação. E quando essa cartilagem se afina, a dor aparece, primeiro nos joelhos, depois se espalha para os quadris, e pode até afetar os dedos das mãos ou tornozelos. Subir escadas torna-se impossível. Ajoelhar-se é impensável. Caminhar por mais de 20 minutos transforma-se em um verdadeiro castigo. A questão não se limita apenas à dor física. É também uma perda de liberdade e dignidade, pois a pessoa começa a evitar planos, torna-se dependente de outros, teme realizar movimentos que antes fazia sem pensar. O autor recorda o caso de Teresa, sua vizinha de 75 anos. Por décadas, ela subia e descia sozinha para fazer compras no mercado com seu carrinho, resolvendo tudo por conta própria. Mas um dia, ela começou a usar o elevador até para subir um único andar. Meus joelhos doem, explicava ela. A princípio, parecia apenas uma desculpa, mas com o tempo ela parou de ir ao mercado, parou de sair de casa e, finalmente, cessou completamente as tentativas. O problema já não era apenas a dor. O medo entrou em cena, medo de não conseguir mais, medo de cair, medo de que algo tão simples como uma escada se transformasse em uma armadilha. O mais triste é que muitas pessoas, como Teresa,
Encontram apenas uma solução: analgésicos. Comprimidos para acalmar a dor, cremes para aliviar a queimação. Mas isso não resolve o problema raiz, apenas o máscara. É como tentar cobrir uma janela quebrada com um cobertor e esperar que o frio não entre. O dano permanece, e o corpo continua a se deteriorar imperceptivelmente. O autor também passou por isso, tomando comprimidos e acreditando que era a única coisa que podia fazer. Até que um dia se perguntou: isso não seria um sinal? Meu corpo não estaria pedindo ajuda, e não apenas um alívio temporário? Então, ele começou a pesquisar ativamente, fazer perguntas, ler literatura especializada e descobriu algo que mudou completamente sua compreensão da dor. Frequentemente, as articulações não precisam tanto de descanso quanto de nutrientes adequados. Porque, embora o desgaste seja parte da vida, a regeneração também o é. E é aqui que as vitaminas entram em cena. Mas antes de nomear as 4 vitaminas que devolveram ao autor a capacidade de subir escadas sem dor, ele quer que o leitor entenda o principal: o corpo tem a capacidade de se curar, mas para isso é preciso parar de ignorar seus sinais. Por muitos anos, o autor acreditou que a dor nas articulações era simplesmente o preço inevitável da idade. Diziam-lhe: é normal, você não é mais jovem, precisa aceitar. E ele concordava, tomava comprimidos, aplicava cremes e se resignava. Mas havia algo que ele não sabia e que ninguém lhe explicou, e é sobre isso que ele quer falar hoje. Frequentemente, a dor crônica e a perda de mobilidade estão ligadas não apenas ao desgaste natural, mas também a uma ausência crítica de substâncias essenciais no organismo. O autor descobriu isso por acaso, durante uma conversa com um fisioterapeuta. O especialista observou: muitas das dores com as quais trabalhamos têm sua raiz na falta de nutrientes. O corpo não se recupera tão eficazmente como antes porque simplesmente não tem os nutrientes certos. A princípio, soava muito técnico, mas então o autor compreendeu a essência com um exemplo simples: uma planta sem água não morre instantaneamente. Ela seca gradualmente, enfraquece e para de crescer. O mesmo acontece com as articulações. Elas são compostas por tecidos vivos, cartilagem, ligamentos e líquido sinovial. E, como qualquer parte do corpo, precisam de nutrição interna para se manterem saudáveis. Apenas descanso ou massagem são suficientes. Se o corpo não tem as vitaminas necessárias para a recuperação, redução da inflamação e reconstrução dos tecidos, então a condição piora gradualmente. Foi então que o autor percebeu outro erro grave: nem todas as vitaminas são iguais, e nem tudo que as pessoas tomam realmente chega ao lugar certo no corpo. Muitos acreditam que basta tomar cálcio, mas o cálcio por si só não faz milagres. Se não for acompanhado por outras vitaminas e minerais que promovam sua correta absorção, pode trazer mais malefícios do que benefícios. Existem também aqueles que engolem suplementos aleatoriamente, sem saber se realmente precisam deles e em que quantidade. É aqui que reside outro perigo. Não se trata de tomar mais, mas de tomar exatamente o necessário, na forma correta e em combinação com o que realmente produz efeito. Então, o autor decidiu fazer mudanças, mas não na forma de doses enormes ou produtos milagrosos. Ele descobriu gradualmente quais vitaminas afetam diretamente a saúde das articulações, a produção de colágeno, a redução da inflamação e a recuperação dos tecidos, que permitem que nossos joelhos, tornozelos e quadris funcionem como deveriam. O mais impressionante foi que muitos estudos científicos já falavam sobre isso há muito tempo, mas poucas pessoas do público em geral sabiam. Médicos, nutricionistas e fisioterapeutas mencionavam repetidamente as mesmas vitaminas. O que mais surpreendeu o autor foi que muitas delas estão ausentes na dieta diária da maioria das pessoas, especialmente aquelas com mais de 60 ou 70 anos. Por isso, ele começou a experimentar, passo a passo, monitorou seu bem-estar, registrou cuidadosamente as mudanças e consultou um especialista. Ele não esperava um milagre, mas o que aconteceu com ele foi um verdadeiro pequeno presente. As articulações ficaram menos rígidas, a dor ao subir escadas diminuiu significativamente, o mais importante, a confiança em suas próprias capacidades retornou. É por isso que o autor compartilha essa informação. Ele não quer que as pessoas continuem a sofrer em silêncio, porque muitas vezes o corpo é realmente capaz de melhorar, mas ninguém explicou como dar a ele o que é necessário. Na próxima parte, ele contará quais 4 vitaminas mudaram sua situação, qual o papel de cada uma, como elas ajudam ossos, músculos e articulações, e como se poderia começar a tomá-las. Não são remédios mágicos nem produtos caros, mas se lhes der uma chance, podem ser o pequeno impulso que o corpo espera há muitos anos.
Quando o autor ouviu pela primeira vez que sua dor nas articulações estava ligada à falta de uma vitamina, foi difícil acreditar. Será que algo tão simples como a vitamina D poderia influenciar tanto a sensação de subir escadas? A resposta foi afirmativa, sim. E hoje ele entende por que tantos idosos sofrem, sem sequer suspeitar que a raiz do problema pode ser tão discreta. A vitamina D não é apenas uma vitamina. É uma das substâncias mais poderosas que regulam funções vitais do organismo. É chamada de vitamina do sol porque o corpo humano a sintetiza quando exposto à luz solar. Mas é exatamente aí que reside o problema. Com a idade, a pele perde a capacidade de produzi-la eficientemente. E se as pessoas passam muito tempo em ambientes fechados, o nível da vitamina cai ainda mais. Pesquisas recentes mostram que mais de 70% dos idosos têm baixos níveis de vitamina D, sem sequer desconfiar. E o que acontece então? O corpo começa a emitir sinais de alerta. Os ossos enfraquecem, os músculos perdem a força de antes, as articulações inflamam. O que a pessoa percebe como uma dor constante e exaustiva nos joelhos ou quadris, na verdade, pode ser um grito desesperado do corpo: estou com deficiência de vitamina D. Uma das funções mais importantes dessa vitamina é ajudar o corpo a absorver o cálcio corretamente. Sem níveis adequados de vitamina D, pode-se tomar cálcio à vontade, mas sem ver melhorias significativas. Além disso, a vitamina D desempenha um papel fundamental no funcionamento do sistema imunológico e na regulação dos processos inflamatórios. Com sua deficiência, o corpo lida pior com pequenas inflamações crônicas nas articulações, o que inevitavelmente causa dor e rigidez. Como saber se o corpo está com falta de vitamina D? Existem vários sintomas comuns aos quais se deve prestar atenção: dores musculares ou articulares constantes sem causa aparente, sensação de cansaço ou fraqueza mesmo após descanso adequado, sensação de fraqueza nas pernas ao subir. Também podem ocorrer mudanças de humor inexplicáveis ou falta de energia sem motivos visíveis, além de maior frequência de resfriados ou infecções leves. Se a pessoa notou alguns desses sintomas, é possível que realmente tenha deficiência. No entanto, não basta apenas supor. É muito mais confiável fazer um exame de sangue para verificar o nível exato de vitamina D. E se o médico confirmar a deficiência, existem várias maneiras eficazes de lidar com esse problema. Em primeiro lugar, a fonte natural mais eficaz é o sol. No entanto, nem toda exposição solar é adequada. É necessário, no mínimo, 15 a 20 minutos de luz solar direta na pele exposta, sem protetor solar, idealmente nos braços e rosto, em horários seguros, antes das 11 horas da manhã ou depois das 16 horas da tarde. No entanto, em muitos casos, isso não é suficiente, especialmente no inverno ou para aqueles que vivem em regiões com baixa atividade solar. É aí que os suplementos entram em cena. A dose recomendada para idosos geralmente varia de 1.000 a 2.000 unidades internacionais por dia, mas é sempre melhor discutir a dosagem específica com o médico para encontrar a ideal para cada caso individual. É crucial escolher suplementos que contenham vitamina K2, pois ela ajuda a direcionar o cálcio especificamente para os ossos, e não para as artérias, reduzindo significativamente os riscos ao longo do tempo. E lembre-se, não se deve tomar mais do que o necessário, pois o consumo excessivo também pode ser prejudicial. Desde que o autor começou a tomar vitamina D regularmente, ele não só sentiu um alívio significativo nos joelhos, mas também notou que se cansava menos, o humor se estabilizou e o nível de energia aumentou visivelmente. Parecia que uma parte adormecida de sua personalidade estava gradualmente despertando. Esta foi a primeira vitamina que realmente abriu seus olhos para as possibilidades de recuperação. Mas ainda restavam 3 que mudaram drasticamente o estado de suas articulações. A segunda vitamina que transformou completamente a mobilidade do autor é uma da qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Ela se chama vitamina K2. E o autor afirma categoricamente: se alguém toma cálcio ou está começando a tomar vitamina D, mas não está ciente da vitamina K2, pode estar cometendo um erro grave. Por anos, o autor acreditou que para fortalecer os ossos era necessário exclusivamente cálcio. Quanto mais cálcio, mais força, menos dor. Parece lógico, não é? Mas ninguém dizia que, sem o maestro certo, esse cálcio poderia ir parar em lugares onde realmente não era necessário. A vitamina K2 age como um maestro de orquestra. Ela é responsável por direcionar o cálcio especificamente para os ossos e dentes, e não para se depositar nas paredes das artérias ou nas articulações. Com a deficiência de vitamina K2, o cálcio pode se acumular em locais perigosos, causando rigidez, inflamação e, com o tempo, até doenças cardiovasculares. Essa descoberta mudou drasticamente a situação do autor.
Por vários meses, ele tomou cálcio e vitamina D, mas não observou melhorias significativas. Sim, houve pequenas mudanças, mas a dor permaneceu como uma sombra constante. E somente com a adição da vitamina K2 seus joelhos pararam de render rigidamente pela manhã. Seus quadris pararam de chiar ao levantar da cama e, o mais importante, ele conseguiu subir escadas novamente sem dificuldade. E você sabe por que a vitamina K2 funciona tão eficazmente em conjunto com a vitamina D? Enquanto a vitamina D aumenta a absorção de cálcio no intestino, a vitamina K2 o direciona para os lugares certos. Sem K2, o cálcio pode permanecer no sangue ou se depositar nas artérias, tornando-as mais rígidas e perigosas. Mas como saber se uma pessoa tem deficiência de K2? É bastante difícil, pois os sintomas óbvios de deficiência são raros. No entanto, se a pessoa apresenta problemas de circulação, se as articulações ficaram mais rígidas, se há histórico de calcificação das artérias ou se ela toma cálcio por um longo período, é muito provável que precise de vitamina K2. As melhores fontes naturais de vitamina K2 não fazem parte da dieta habitual da maioria das pessoas. Ela é encontrada principalmente no natto, um produto japonês fermentado que não é fácil de encontrar ou de gostar. Em menor grau, está presente em alguns queijos duros e produtos fermentados, nas gemas de ovos, no fígado de frango e na manteiga de animais alimentados com pasto. Portanto, muitas vezes é mais simples e confiável tomá-la na forma de suplemento. O autor aconselha procurar a forma MK7, pois é a mais eficaz e duradoura no organismo. E é melhor que o suplemento combine vitamina K2 e vitamina D em uma única cápsula ou comprimido, para que atuem sinergicamente. Quanto à dosagem, muitos estudos indicam uma faixa de 100 a 200 microgramas por dia como segura e eficaz para idosos. Mas, como sempre, é melhor consultar um especialista antes de iniciar a suplementação. A vitamina K2 não é apenas uma aliada dos ossos, é uma protetora das artérias, uma aliada dos joelhos e a chave para o movimento livre. Não é um remédio milagroso, mas sem ela, o resto do quadro perde o sentido. Desde que o autor começou a tomá-la, sentiu que algo mudou em seu corpo. Não aconteceu instantaneamente, mas em algumas semanas seus movimentos se tornaram mais fluidos. Subir escadas deixou de ser uma batalha, e isso, em sua idade, é uma pequena, mas significativa vitória. No entanto, ainda restavam 2 vitaminas que o ajudaram a recuperar sua independência. Na próxima parte, o autor falará sobre uma vitamina que, provavelmente, muitos conhecem, mas que é completamente subestimada. Aquela que, ao longo dos anos, ganhou má reputação, mas que, na forma correta, é capaz de rejuvenescer as articulações como muitos nem sonhavam. Durante muitos anos, o autor acreditou que a vitamina C era destinada exclusivamente à prevenção de resfriados. Ele se lembra de sua mãe dizendo: beba suco de laranja para não ficar doente. E, de fato, essa vitamina fortalece o sistema imunológico, mas o que ele não sabia, e, talvez, muitos leitores também não saibam, é que a vitamina C é um dos componentes mais importantes para manter nossas articulações fortes, flexíveis e livres de dor. A razão reside em uma palavra que muitos idosos ouviram, mas nem sempre compreendem completamente: colágeno. O colágeno é uma proteína que une nossos tecidos, tendões, pele, ligamentos e cartilagens. É como o cimento que mantém os elementos estruturais do nosso corpo. E, à medida que envelhecemos, o corpo produz cada vez menos colágeno. O resultado é óbvio: os tendões ficam mais rígidos, as articulações rangem e cada movimento se torna 2 vezes mais difícil. E é aqui que a vitamina C entra em jogo. Sem vitamina C, o corpo não consegue sintetizar colágeno de forma eficaz. É muito simples. Mesmo que a pessoa consuma alimentos ricos em colágeno ou tome suplementos, sem uma quantidade suficiente de vitamina C, esse colágeno não será absorvido adequadamente, e os processos destrutivos continuarão. O autor percebeu isso quando conheceu Marta, uma senhora de 76 anos que morava no mesmo prédio. Ele sempre a via sentada na escada do primeiro andar para descansar. Um dia, ele perguntou se estava tudo bem, e ela confessou que uma simples caminhada lhe causava rigidez nos joelhos e tornozelos. Mas ela acrescentou: desde que comecei a tomar vitamina C diariamente, minhas pernas não estão mais tão rígidas. Não é mágica, mas me devolveu parte da liberdade. O autor ficou surpreso. Vitamina C para as articulações? Foi assim que ele começou a pesquisar o assunto. Além de ser um poderoso antioxidante que combate a inflamação, a vitamina C ajuda a reparar tecidos danificados, promove a cicatrização e aumenta a elasticidade dos tendões.
É especialmente importante para quem perdeu mobilidade ou sente rigidez constante pela manhã ou após longos períodos sentado. E como incluí-la eficazmente na dieta? A boa notícia é que existem muitas fontes naturais: frutas cítricas, laranja, tangerina, toranja e limão, kiwi, morango, mamão e manga. Vegetais como brócolis, pimentão vermelho, espinafre e couve também são úteis. Mas há um detalhe importante: a vitamina C é muito sensível ao calor e ao armazenamento prolongado. As pessoas frequentemente cozinham vegetais ou deixam frutas expostas ao ar, e seu teor de vitamina C diminui significativamente. Portanto, para garantir uma ingestão constante de uma dose suficiente, é melhor tomar suplementos adicionais, especialmente se já houver sintomas de problemas nas articulações. A dose diária recomendada para idosos pode variar de 500 a 1000 mg por dia, embora alguns tomem o dobro. No caso do autor, ele começou com 500 mg e depois aumentou gradualmente a dose, observando a reação do corpo. É sempre útil consultar um médico antes de iniciar qualquer novo suplemento. E aqui está o ponto mais importante: a consistência. Muitos esperam que, após uma semana de uso de vitamina C, a dor desapareça. Mas não é assim. Não é uma pílula mágica, mas um processo gradual, um trabalho silencioso do corpo que, com o tempo, restaura o que foi destruído por anos de desgaste. No início, o próprio autor não notou mudanças significativas, mas depois de um mês percebeu que seus tornozelos não doíam mais quando ele se levantava pela manhã e dava os primeiros passos. 2 meses depois, ele conseguia se curvar com muito mais facilidade, e no terceiro mês, começou a subir escadas novamente sem precisar se apoiar no corrimão. Essa é a particularidade da vitamina C. Ela não promete milagres, mas com o uso regular, oferece resultados reais e perceptíveis. E ainda restava uma vitamina que o autor descobriu quase por acaso, mas que se revelou a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Por muito tempo, o autor nem pensou na vitamina E. Ela não era tão popular quanto as vitaminas D ou C, sobre as quais se fala constantemente. Mas quando a dor nas articulações começou a impedi-lo de caminhar tranquilamente, ele começou a ler e pesquisar tudo o que pudesse ajudar. E então ele descobriu algo surpreendente. A vitamina E pode se tornar um dos meios mais discretos e poderosos contra o desgaste das articulações. ¿Sabe por qué? Porque ela age como um escudo interno contra a oxidação e a inflamação. À medida que envelhecemos, as células humanas acumulam o que é chamado de estresse oxidativo, um desgaste invisível causado pela atividade dos radicais livres. Essas moléculas agressivas danificam os tecidos, incluindo cartilagens, músculos e vasos sanguíneos. E é aqui que a vitamina E entra em ação. Ela é um dos antioxidantes mais potentes conhecidos pela ciência moderna. Quando o autor ouviu falar disso pela primeira vez, ele imaginou a vitamina E como um pequeno bombeiro dentro de seu corpo, apagando incansavelmente os incêndios microscópicos que ele não podia ver, mas sentia claramente. Afinal, cada dor no joelho, cada pontada nos tornozelos, cada rigidez ao mover os dedos, tudo isso fazia parte daquele incêndio silencioso e destrutivo. O mais surpreendente é que a vitamina E não só combate os danos, mas também melhora significativamente a circulação sanguínea, o que é extremamente importante, especialmente para idosos. Com a idade, o suprimento de sangue piora, especialmente nas áreas mais vulneráveis: joelhos, tornozelos, ombros. Sem um fluxo sanguíneo adequado, os tecidos não se recuperam corretamente, faltam-lhes oxigênio e nutrientes. Mas com níveis suficientes de vitamina E, os vasos relaxam, o sangue flui melhor, e isso contribui para uma recuperação ativa. Mas isso não é tudo. O autor também aprendeu que a vitamina E tem um impacto positivo notável nos músculos, especialmente após exercícios leves. Muitos idosos começam a se mover menos porque, após cada caminhada ou exercício leve, sentem muita dor no dia seguinte. No entanto, na verdade, parte dessa dor é inflamação pós-exercício. A vitamina E acelera a recuperação muscular, reduz a inflamação e permite que a pessoa permaneça ativa sem desconforto significativo. O autor lembra-se de Andrés, um homem de 74 anos do grupo de caminhada. Ele contava que antes só conseguia sair uma vez por semana, porque depois ficava tão quebrado que levava vários dias para se recuperar. Mas quando ele começou a tomar um suplemento de vitamina E, passou a sair para caminhar 3 vezes por semana sem sentir muita dor muscular. Parece que minhas pernas reclamam menos, disse ele ao autor com um sorriso. E o autor se lembrou disso. Como obter vitamina E de forma segura e eficaz? Fontes naturais incluem sementes de girassol, amêndoas e avelãs, espinafre,
brócolis e azeite de oliva extra virgem. O abacate também é benéfico, pois contém gorduras saudáveis para melhor absorção da vitamina E. No entanto, muitos idosos não obtêm quantidade suficiente dessa vitamina através da alimentação, especialmente se restringem gorduras devido a problemas cardíacos. Portanto, em alguns casos, a suplementação é justificada. As doses geralmente recomendadas variam de 100 a 400 mg por dia, mas é importante não excedê-las, pois a vitamina E é lipossolúvel e pode se acumular no organismo. Uma dica útil: combine a vitamina E com outros antioxidantes, como a vitamina C. Juntos, eles formam uma poderosa rede de proteção no corpo. A vitamina C ajuda a restaurar a vitamina E oxidada, e juntas elas combatem o envelhecimento celular de forma mais eficaz. Mas, para ser honesto, os resultados não aparecem instantaneamente. Como em tudo nessa idade, a consistência é extremamente importante. Incluir a vitamina E na dieta ou no regime de suplementos é um investimento de longo prazo na mobilidade, força e qualidade de vida. Agora, talvez o leitor esteja se perguntando: e agora? Posso tomar todas as 4 vitaminas de uma vez? Existe alguma ordem ou regra? O autor fez as mesmas perguntas a si mesmo. Afinal, uma coisa é saber quais vitaminas ajudam, e outra bem diferente é como tomá-las corretamente para não perder os benefícios e não causar efeitos colaterais. A boa notícia é que elas são compatíveis e até mesmo potencializam as ações umas das outras com uma abordagem sensata. Mas é importante considerar as particularidades da absorção. A combinação incorreta de suplementos pode reduzir sua eficácia ou causar desconforto se as doses forem excedidas. Então, é possível tomá-las ao mesmo tempo? Sim, mas sob certas condições. As vitaminas D3 e K2 são lipossolúveis. Elas precisam de alimentos com gorduras saudáveis, abacate, azeite de oliva, nozes ou ovos, para serem absorvidas corretamente. A vitamina C, por ser hidrossolúvel, pode ser tomada a qualquer momento, mas é melhor pela manhã para manter a energia e a imunidade ao longo do dia. A vitamina K2 é especialmente importante em conjunto com a vitamina D3. Ela ajuda a direcionar o cálcio para os ossos, e não para as paredes dos vasos sanguíneos. O autor estabeleceu para si o seguinte esquema simples: no café da manhã, após uma torrada com abacate ou um punhado de nozes, ele tomava vitamina D3, vitamina K2 e vitamina E. No meio da manhã ou após o almoço, vitamina C em forma de suplemento ou com suco de laranja natural. E quanto às dosagens? Aqui é preciso ter cautela. Não se deve engolir um frasco inteiro de suplementos de uma vez na esperança de um efeito rápido. Menos é mais, se a ingestão for regular. As doses pessoais do autor, acordadas com o médico, eram as seguintes: vitamina D3, de 800 a 2.000 unidades internacionais por dia, dependendo do nível no sangue. Vitamina K2. Menaquinonas 7 de 90 a 120 mcg diariamente. Vitamina E, de 100 a 200 mg na forma natural, de alfa-tocoferol, não sintética. Vitamina C, de 500 a 1.000 mg por dia, se necessário, dividindo a ingestão em 2 vezes para não irritar o estômago. Quais sinais indicarão que a pessoa está no caminho certo? Isso é muito importante, pois o resultado não vem instantaneamente, mas pequenas, porém significativas, mudanças podem ser notadas. A pessoa acorda com menos rigidez nas articulações. A dor ao subir escadas ou caminhar começa a diminuir. Há mais energia ao longo do dia. O sono fica mais profundo e a sensação de inflamação mais fraca. O próprio autor notou um dia que parou de prestar atenção nos joelhos ao subir escadas. Não porque a dor desapareceu completamente, mas porque deixou de ser a sensação principal e dominante no corpo. Isso foi um sinal claro de que as mudanças estavam ocorrendo de dentro para fora. E se a pessoa não quiser tomar suplementos, pode-se obter as vitaminas apenas através dos alimentos. Isso leva mais tempo e exige um planejamento cuidadoso, mas é perfeitamente possível. Exemplo de menu diário: café da manhã, aveia com sementes de chia, nozes e um copo de suco de laranja natural. Almoço, salada com espinafre, abacate, brócolis no vapor e peixe gordo ou ovo. Lanche da tarde, um punhado de amêndoas ou chá com limão. Jantar, sopa de legumes, arroz integral e uma proteína, frango ou tofu, temperado com azeite de oliva. É benéfico adicionar uma caminhada diária de 20 minutos a essa dieta. Isso melhorará significativamente a absorção e o uso das vitaminas. E, claro, antes de mudar qualquer coisa em sua dieta ou regime de suplementos, é essencial consultar um médico.
As necessidades de cada um são diferentes, e existem condições médicas que precisam ser consideradas. O principal a lembrar é que essas vitaminas não são soluções mágicas, mas, como a experiência do autor demonstrou, com a abordagem correta, elas se tornam ferramentas poderosas que ajudam o corpo a se recuperar gradualmente. Nesta narrativa, o autor compartilhou sua história pessoal e as 4 vitaminas que realmente transformaram sua vida. Vamos revisá-las brevemente. Vitamina D3, frequentemente deficiente em idosos, fortalece ossos e músculos e reduz a inflamação. Se você sente dores nos joelhos ou quadris, vale a pena verificar seu nível sanguíneo. Vitamina K2, companheira indispensável da vitamina D3, direciona o cálcio para os ossos e não para os vasos. Vitamina C, não apenas para prevenir resfriados. Sem ela, o colágeno não é sintetizado, e sem colágeno, as articulações envelhecem mais rapidamente. Vitamina E, um escudo antioxidante. Reduz o dano oxidativo, melhora a circulação sanguínea e acelera a recuperação muscular. Não, esta não é uma fórmula milagrosa, mas é uma maneira eficaz de fornecer ao corpo o que ele realmente precisa. O autor espera que esta história inspire o leitor a não se conformar com a dor e a não atribuir todos os problemas à idade. Pequenos passos consistentes, um suplemento, uma caminhada, um copo de água com mais frequência, e é possível recuperar gradualmente a liberdade de movimento perdida.